Para quem não conhece, ele é pastor aqui do campo eclesiástico de Barcelona e é o presidente da Convenção de Madureira aqui no estado do Espírito Santo. E logo que contatei, ele logo disse que iria dar uma olhadinha na agenda e já me respondeu. Fiquei muito satisfeito, pastor, e não tem dinheiro que pague, né? É melhor ter amigo do que dinheiro, né? Glória a Deus. Então, para nós é um privilégio muito grande. Nós temos a ausência do nosso pastor presidente. Ele precisou fazer uma viagem e está com o sogro já bastante idade, né? Então, tiveram que não pôde ir lá. Então, por essa razão, não pôde estar aqui presente. Se lamentou, né, na data que o senhor viria para cá, mas em outra ocasião, eu tenho certeza que nós vamos marcar de novo, né? E o Senhor, ele será glorificado. O pastor Marcos Menegoni, ele fez o meu casamento. Isso foi em 98. Alguém disse: ó, o pastor Ademar tem essa passadeira. Corremos aí, falando com ele, na hora, nem me conhecia, já prontamente me socorreu. Essas coisas que a gente recebe assim, você não consegue esquecer, né? Verdade. Diz que na angústia nasce um irmão, né? Eu estava na angústia naquele dia e nasceu um querido pastor Ademar, nosso amigo, e eu até falei com ele um dia, a única tristeza que eu tenho é que ele saiu da Madureira. Foi. Eles eram da Madureira também. Era mesmo. Foi. Era um dos primórdios aqui do estado do Espírito Santo, na Madureira. O pastor Ademar era uma das pessoas influentes aqui. Infelizmente eu cheguei depois, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Então essa igreja feiosa aqui, vocês não me conhecem às vezes, mas vocês já moram no meu coração há muitos anos. Glória a Deus. Isso é importante, porque a família de Deus, ela não tem divisas, né? Ela não tem divisas. Nós estamos aqui pelejando para permanecer em pé, porque a vinda de Jesus está muito perto. E tudo que nós temos que fazer é ficar firme. Acabei de ver aqui o pastor Sebastião. Raimundo Sebastião. Onde eu tirei Sebastião? Pastor Raimundo, que foi companheirão nosso em Taquara há muito tempo com esse pistão aí. Não sei se ele trouxe o pistão hoje. Ele só anda com esse pistão na mão. E toca muito, né? Graças a Deus. Companheirão. E vendo alguns irmãos também que eu já conheço. Quero, aqui na pessoa do Paulinho, meu irmão, meu amigo, saudar todos os irmãos aqui que já conheço, né? Que a gente conhece. O assunto que foi designado para mim foi a respeito da escola bíblica dominical, a importância da escola bíblica dominical no meio cristão. Eu quero ler um texto, já foi lido aqui em Esdras, capítulo 7, versículo 7 e outros versículos, mas eu quero ler ainda também no livro de Eclesiastes, porque a escola bíblica, ela é uma porta que Deus abriu para que se fosse lançado as sementes da palavra de Deus, ou no singular, a semente da palavra de Deus. No capítulo 11 do livro de Eclesiastes, o sábio diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento
nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos na madre, a mulher grávida, assim também não sabes essas obras de Deus que faz todas essas coisas. Versículo 6: pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Esse trabalho de EBDs, Escola Bíblica Dominical, eu digo para os irmãos que essa porta que Deus abriu, usando nosso irmão Robert Hicks, em 1780, foi o fundador da Escola Bíblica Dominical. Essa porta que Deus abriu, onde nós temos a oportunidade de ter a nossa família inteira participando de um culto, em locais separados, porém, é onde se lançam as sementes da palavra de Deus dentro daquela faixa etária. Que esta semente que é plantado no coração das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, só Deus sabe o resultado da colheita que vai acontecer nesse campo que temos na Escola Bíblica Dominical. Eu quero dizer para os irmãos, antes de a gente entrar na palavra, eu tenho uma experiência linda de uma igreja que eu comecei em São Paulo. Parece que eu tinha a chamada para começar a igreja do nada, né? E eu fui designado pelo pastor presidente na época para dirigir uma igreja que havia acontecido um escândalo. Todos os crentes saíram e ficou um evangelista apenas na igreja. Os demais irmãos todos fugiram. O local de difícil acesso, era uma favela, um lugar perigoso, muito perigoso em São Paulo ali. Para quem conhece São Paulo, chamava Sítio dos Vianas. Uma igrejinha, eu fui dirigindo no alto do morro. E quando nós assumimos a igreja, bom, para vocês terem ideia, eu me considero novo, mas naquela época eu era muito mais novo, né? Bem jovem mesmo. E como os crentes tinham ido embora, eu cheguei no domingo de manhã com a minha esposa, meus meninos, só tinha nós na igreja. Porque quando eu assumi a igreja, no sábado, o único evangelista que tinha não quis ficar, também foi embora. No domingo mesmo não veio mais no culto. Eu fiquei sozinho, eu e minha esposa e meus meninos. 3 meninos na época, o Eduardo e o Alexandre. 3 filhos, eu tenho 4 filhos, mas os 3 mais velhos estavam comigo naquela época. Chegamos no domingo de manhã, não tinha ninguém na igreja, só nós. Putz, o que nós vamos fazer? Não sei. Tinha um barzinho aberto assim. Falei, quer saber de uma coisa? Para casa eu não vou voltar não. Fui lá no bar, comprei um pacote de bala. Falei, você vai fazer o seguinte: você vai convidar as crianças aí na rua para vir ouvir a história bíblica. E nós saímos, cada um para um lado, ali com um pacote de bala, convidando as crianças. Naquele primeiro domingo veio mais ou menos umas 20 crianças ouvir a palavra de Deus. Nesse domingo, com essas 20 crianças que começaram a ouvir a palavra de Deus, nós convencemos elas a convidar outras crianças para vir no próximo domingo. Aquele salão, irmãos, que não tinha mais crente nenhum, naquela escola bíblica dominical,
teve um reavivamento na igreja. No próximo domingo tinha mais de 30 crianças na escola bíblica. Isso aconteceu. Do primeiro aos 4 meses, essa igreja que não tinha um crente, já estava com mais de 80 irmãos. Agora, assustem vocês, não era só crente que tinha voltado, não. No 4º mês, era o dia do batismo. Sabe quantas almas Jesus salvou para descer as águas batismais? Em 4 meses, 27 novos convertidos. Foi por causa desse grupo de crianças que a gente ensaiava no sábado, que Deus mandou um grande avivamento naquele bairro. Começando com a escola. Por que eu estou dizendo para os irmãos? Porque a escola bíblica dominical é a maior oportunidade que nós temos de fazer acontecer um avivamento numa igreja. Porque a igreja que começa com um estudo bíblico, com a palavra de Deus, não tem como dar errado. Eu me lembro como se fosse hoje, num dia de ensaio, de sábado, com aquele grupo de crianças que nasceu ali naquele domingo. Eu tocava, e os meus meninos tocavam também. Então a gente estava naquele ensaio animado no sábado, aconteceu uma briga. Uma das irmãs, a Maria, tinha uns filhos que eram da malandragem. E eles haviam bebido, e era mais ou menos umas 3 para 3:30 da tarde, quando eles brigaram, e aconteceu aquele alvoroço. Um do lado de dentro da casa com uma faca, querendo matar o que estava do lado de fora. O que estava do lado de fora quebrou uma garrafa e estava querendo matar o que estava lá de dentro. E aquele griteiro tão grande que eles moravam vizinho da igreja, uns 100 metros longe. Um griteiro que a gente escutava lá na igreja. De repente corre uma Maria lá. Pastor, me chamou de pastor. Era um menino novo. Pastor, corre lá em casa que estão querendo, está acontecendo uma tragédia. Eu corro lá na casa da mamãe Maria. Está aqueles 2 homens lá que arrebentando a porta, aquele monte de gente de casa, bêbado e tudo. E eu, naquela autoridade que Deus me deu, eu falei assim: abre a porta em nome de Jesus. Aí a irmã, não, eles vão se matar. Eu falei: não vão se matar não. Não vão, porque a autoridade de Deus está aqui em nosso meio. Eu cheguei ali com aquela autoridade que Deus me deu. Porque eu, lá no ensaio, irmão, o ensaio nosso era fogo, que Jesus batizava com o Espírito Santo nos cultos de ensaio. Porque ensaio para nós era um culto. Eu estava naquele fogo de Deus ali, tocando com aquelas crianças, e o fogo de Deus caindo ali, irmão. Você, quem tem fogo de Deus não tem medo de nada, não. Eu cheguei ali, pedi para eles abrirem a porta. Quando eles abriram a porta, eu bati a mão no peito de um e falei: você não vai matar ninguém em nome de Jesus. E ele jogou a garrafa para lá e ajoelhou no chão. Naquele dia, aqueles 2 homens se reconciliaram. Aquele alvoroço se transformou numa grande choradeira. E aquela irmã Maria falou para mim assim: irmão, que dia que nós vamos marcar o culto aqui? Eu falei: na sexta-feira. Na sexta-feira nós marcamos o culto. Se foi num sábado, na sexta-feira é o seguinte: fala para mim quantos bandidos daquela região aceitou Jesus. 6 marginais aceitaram Jesus só numa sexta-feira. O que aconteceu, irmão? Deus mandou um avivamento para aquele lugar. Aquela igreja na favela, onde ninguém queria dirigir, porque os bandidos, quando faziam guerra lá, eles botavam os irmãos deitados no chão, entrava dentro daquele salão, fechava as portas e mandava todo mundo ficar deitado no chão. A porta do salão era toda cravada de bala. Mas depois daquele dia, nunca mais ouviu-se um tiro naquele lugar. Sabe onde começou esse avivamento? Uma escola bíblica dominical. Senhor Rosa, Deus poderá fazer aqui nesse lugar o que vocês não sonham. Se a gente começar a dedicar o nosso tempo no domingo pela manhã a buscar essas crianças que estão aqui, para trazê-las para o culto e ensinar elas a palavra de Deus, vocês não têm noção
o que Deus pode fazer aqui nesse lugar. Paulinho, eu sinto que tem um avivamento chegando. Glória a Deus! Aleluia! Glória! Aleluia! Graças a Deus. Por quê? Quando esse Robert Reitz fez o trabalho, ele viu a necessidade. Era uma época difícil que eles estavam atravessando. A Inglaterra, a parte da Europa, estavam em crise. E havia, naquela época, a necessidade das crianças trabalhavam 12 horas por dia. Eles não tinham tempo durante a semana. E aquele homem viu a oportunidade de se lançar uma maneira de evangelizar essas crianças, ensinando matemática, ensinando algumas matérias e ensinando a palavra de Deus. Isso foi tão importante na época que toda a Europa, em menos de 5 anos, uma escola que começou com 30 pessoas, tinha mais de 250 mil. Em menos de 5 anos. Isso é assustador. Estou falando isso para os irmãos, é o que Deus pode fazer aqui em nosso meio, hoje, com essas ferramentas que Deus tem dado. Porque quando a gente lança a semente, a gente não sabe. Hoje, aqui tem criança aqui não. Tem poucas crianças aqui hoje. Mas quando você pega um grupo de crianças, você não sabe o futuro delas. Nós não sabemos a chamada de Deus na vida de cada uma dessas crianças. Eu queria conhecer se tem os professores de EBDs aqui. Tem professor aqui em nosso meio? Os professores aí, dá uma sinal para mim ver. Vocês são professores. Vocês estão com uma rica oportunidade. Pensa numa oportunidade de Deus. Deus entregou na mão de vocês. Eu louvo a Deus por esse trabalho de EBDs, porque é ali que a gente começa a conhecer o temperamento das crianças, né? As aptidões. Os professores sabem o que eu estou dizendo. Você começa a conhecer a necessidade deles. E esse trabalho de escola dominical, Paulinho, ajuda o pastor da igreja. Ele auxilia o pastor da igreja na condução do ministério da palavra. Porque muitos não podem acompanhar a igreja durante a semana, com um monte de estudo, trabalho. E de domingo de manhã é um dia especial que, na maioria dos casos, estão de folga. E ali, esses professores, vocês que levantaram a mão, vocês são os primeiros auxiliares do pastor da igreja. Pode crer. Eu quero conversar um pouco com vocês a respeito do nosso trabalho de EBDs. Eu quero fazer uma palestra, né? Não quero só eu falar, não. Eu quero que vocês participem. Porque uma das coisas que a gente aprendeu durante o tempo é que alguns métodos eles diferenciam o ensinamento, né? Alguns métodos, e entre os métodos que eu mais gosto é o de pergunta e resposta. É um dos métodos que eu mais gosto, porque ele faz com que o povo participe, entrosa com o professor, e assim todos acabam aprendendo uns com os outros, né? Porque numa sala não é só o professor que tem a virtude de Deus para ensinar. Tem muitos alunos que são extremamente capacitados e podem muito bem participar da aula e também promover o crescimento durante o trabalho da escola bíblica. Bom, esse lançar a semente,
quando nós vemos Jesus falando da parábola do semeador, você encontra na parábola do semeador 4 tipos de terreno. Acontece, Paulo, que a gente na igreja não conhece a vida pessoal de cada um. Às vezes, nós costumamos julgar, até pela aparência, né? Pela rebeldia de algumas pessoas, sem conhecer o contexto familiar. E nós acabamos que desprezamos algumas pessoas que poderiam ser muito úteis na obra de Deus. A exemplo, quando Jesus chama os discípulos, ele chama os discípulos que, se fosse eu, não chamaria. Ele escolheu lá um Pedrão, Paulo. Expansivo. O que mais que Pedro fazia? Corajoso. Era o quê? Corajoso. Corajoso. O que mais? Ele era... Pescador. Como é que é? Pescador. Era um pescador, um cara rústico, um homem que não tinha, assim, um certo polimento, né? Espontâneo. Né? Eu, particularmente, eu não ia escolher uma pessoa que fosse igual Pedro. Ele andava armado, não era brincadeira não. O Pedro era da revolta. Pedro era da revolta dos judeus. Inclusive, eles queriam mesmo que Jesus tomasse o reino. A verdade é que eles não entenderam o mistério até depois da descida do Espírito Santo. Né? Eles não entenderam. Jesus veio falar de um reino, e eles entendiam que era o reino de Israel. Jesus falou: meu reino não é deste mundo. Mas eles entenderam? Não entenderam. 3 anos e tantos lá, falando com eles, e eles não entenderam. Mas era assim: Pedro, Tiago e João. Sabe qual era o apelido de Tiago e João? A gente olha João, aquele homem manso, né? Mas sabe qual era o apelido deles? Filhos do trovão. Filhos do trovão. Sabe por que eles tinham esse apelido? De Boanerges, filhos do trovão. Sabe por quê? Eles eram bravos. Sabe o que eles aprontaram um dia? Jesus estava passando pela aldeia dos samaritanos e foram pedir pousada lá, que era de noite. E o samaritano não quis dar pousada para eles. Quando eles chegaram lá: mestre, olha, nós não conseguimos pousada não. Agora eu vou falar para o senhor, vamos fazer igual a Elias. Vamos pedir fogo do céu e consumir para consumir esse povo ruim. Aí Jesus já falou: não, calma, vocês não sabem que espírito sois. Era assim os discípulos de Jesus: um bravo, outro expansivo, outro ladrão. Tinha um ladrão também no meio. Tinha os calados, tinha os incrédulos, tudo junto com Jesus. Tinha um camarada que não acreditava em nada que Jesus falava. Tinha que provar tudo. Ele estava lá no meio. Será que no meio da igreja não tem esses tipos de crente? Que a gente não até não gosta muito? Tem uns crentes chatos. Posso falar isso? Posso? Tem uns crentes chatos, não tem? Uns crentes antipáticos, né? Uns crentes que andam com a cara amarrada, parece que chupa limão 24 horas por dia. Como é que é? Pois é. Eu me lembro de uma mensagem que o pastor Gesiel Gomes pregou sobre as pedras, né? As pedras. Não sei se vocês já ouviram essa mensagem que ele prega. Ele fala sobre trabalhar com as pedras. As pedras não são iguais. Ele diz que numa construção você não pode desprezar as pedras, porque elas vão formar um muro e elas são importantes. E existe pedra pontiaguda, existe pedra redonda, existe pedra chata, existe pedra comprida. E eram os crentes, irmão. Nós somos pedras vivas.
Pedro falou que nós somos pedras vivas. E nesse trabalhar, o professor da IBD vai conviver pessoalmente com esse grupo de pessoas, mais do que o pastor. Desculpa aí a ausência do pastor, mas ele sabe disso. O pastor, ele assume a igreja, o púlpito da igreja, mas muitas vezes ele não conhece o temperamento de cada um dos irmãos, a não ser que ele seja também um dos professores, que ele vai conhecer principalmente a criança, o pequeno, o adolescente, que é onde ele aflora a sua identidade, né? Porque o pré-adolescente, eu não estou vendo aqui, só estou vendo uma menina que acho que é pré-adolescente, de 11 anos, tem aí? 11 anos? Quantos anos você tem, menina? 7 anos? 7? 10? Ah, 10 anos. Eu achei que era muito grande para ter 7. Essa idade é a idade onde ela começa já a descobrir o mundo do jeito que, não do jeito que os pais querem que ela descubra, mas um mundo que a personalidade dela começa a aflorar. Eu sempre digo para os irmãos, ter cuidado, os pais principalmente, para não educar o filho, fazendo do filho uma realização do seu desejo, mas educar o filho no temor de Deus e ver no filho qual é a vocação que Deus já colocou para ele. Os pais têm a obrigação de conhecer os filhos dessa maneira, porque na maioria dos casos os pais constroem uma caixa e colocam o menininho dentro, e o menininho vai crescer. Então, você vai fazer isso. Quando você crescer, você vai ser engenheiro, ou você vai ser médico, ou você vai ser costureira, ou enfermeira, que aqui tem muito disso, né? Nossa, como lugar que tem estudo de enfermagem que é aqui no Espírito Santo? Enfermagem, qual outra profissão que tem muito aqui mesmo? Pedreiro. Pedreiro. Vamos, você vai ser isso aqui. E isso é um erro muito grande, porque a vocação está dentro dela. O pai teve que descobrir isso. Não é isso? E essa caixa vai servir para essa criança até certa idade. Quando ela chegar nos 10, 11, 12 anos, ela já não cabe mais dentro da caixa. É onde começam os conflitos. Os conflitos dentro de uma casa normalmente começam nessas idades, porque os pais construíram uma caixa e quer que os meninos não desenvolvam, fica ali dentro. Não vai ficar. Ele vai crescer, a sua identidade vai aparecer, e não adianta brigar, porque a identidade dele é dele, não é sua. Não existe duas pessoas iguais. É isso que nós aprendemos nas escolas bíblicas dominicais. Quando Jesus trabalhava com os discípulos, ele trabalhou com cada um dentro daquilo que ele podia aproveitar de cada um. Chegou um dia que ele chegou para Pedro e falou: Pedro, ele ficou bravo com Pedro. Pedro estava difícil de se aprumar. Então, Pedro, quando você se converter, confirma seus irmãos. Falou que ele não era convertido. Pois é. Mas Pedro era terrível, porque eles entendiam, eles queriam entender aquilo que não era que o Jesus estava falando. E numa classe de escola dominical, numa igreja, acontece muito isso aí. Às vezes o pastor, o líder fala uma coisa, o aluno não quer entender aquilo, ele quer entender outra coisa. Não aceita. Aí não aceita, não, essa palavra não serve. E a gente precisa ter paciência para poder conviver com essas diferenças, porque a semente está lançada e você não sabe às vezes qual é a terra que a semente está caindo. Às vezes é uma terra que precisa ser adubada, ou às vezes é uma terra que precisa de mais água, ou é uma terra que precisa de tirar um pouco de água, porque às vezes muita água mata a semente. Enfim, na agricultura
tem muitos segredos que a gente pode observar na palavra de Deus. Quando a gente vai plantar a semente nessa terra, temos que tomar o cuidado para não deixar a semente morrer no lugar errado. Vamos lá. Quantos tipos de semente Jesus estava se referindo? Quantos tipos de semente? Quantos tipos de semente? Uma. Quantos tipos de solo? 4. A semente era ruim? Não. A semente era boa. A semente era a palavra. Mas um tipo de solo não podia receber com um bom fruto a mesma semente. Por exemplo, uma parte da sementeira caiu à beira do caminho. Uma outra parte caiu entre os espinhos. Uma outra parte caiu em terreno rochoso. Só uma caiu em boa terra. O que isso quer dizer para nós, professores, irmãos? O que isso quer dizer para nós? Primeiro, o que você tem na mão, a semente que você está com ela, é infalível, é a palavra de Deus. Agora, você vai lançar essa semente num terreno rochoso, se você sabe que não vai produzir. Paulo, o que a gente faz quando a gente tem uma pessoa, você sabe que o coração dela é rocha, é rochoso? O que você faz com ela? Trabalhar. Vamos trabalhar. Trabalhar. Dá para plantar uma semente em cima de uma pedra? Não dá. O que é que você tem que fazer? Se o terreno é duro, o que é que tem que fazer? Cavar, Tem que ir lá arar. botar uma terra em cima. Orar. Tem casos que o coração é duro, mas no joelho não tem coração de pedra que Deus não muda em carne. Tem um profeta de Deus chamado Ezequiel, que estava lidando com um povo rebelde, mas tão rebelde, que um dia ele foi para Deus assim: Senhor, tá um negócio que está difícil. Eu falo a palavra, mas o povo não aceita. Aí Deus falou: fica tranquilo, Ezequiel, eu vou mudar o coração desse povo. Vou tirar um coração de pedra e dar um coração de carne. Tem coisa, tem época na nossa vida que a gente tem que pegar a pedreira e orar para Deus mudar o coração de algumas pedreiras que tem por aí. O que a gente tem que fazer? É conhecer o terreno que nós estamos lançando a semente. Agora, tem outro tipo, cheio de espinho. Diga para mim, o que representa um terreno cheio de espinho, que Jesus já falou? O que representava? Pessoas que gostam das coisas do mundo. Tem crente mundano? Será que tem crente mundano? Tem? Tem, em todo lugar tem. O que é o crente mundano? Para vir para a igreja, ele fica cansado. Mas manda ele para a praia, se ele não vai. Convida ele para fazer um churrasco. Meu Deus. Meu Deus. Faz alguma coisa que tem festa. Não é assim? Mas esse crente aí, dificilmente a semente da palavra de Deus produz frutos bons nele, porque ela fica infrutífera. Jesus diz que os espinhos são os prazeres do mundo. Oi? Sufoca a semente. A semente é boa, mas os prazeres do mundo. Agora, o professor da escola bíblica dominical, ele tem que ter o discernimento para conhecer isso. E não desprezar a alma. Esse crente aqui não presta. Não é assim que Jesus salvou essa alma. Jesus ganhou essa vida. Ele morreu por ela. Ele deu o sangue dele para essa vida, para a gente trabalhar. Não é para a gente desprezar as pessoas que têm problema, não.
Ah, o fulano não dá certo. Não dá certo não, irmão. Tenha paciência. Tem doença e você cura ela com um remédio, uma gripe. Eu estou com um resfriado terrível. Vim melhorar ontem. Vocês estão percebendo que eu estou meio afônico? Eu vim melhorar hoje, na verdade hoje. Estou meio até suando aqui. Tem doença que demora 1 ano para sarar. Tem algumas que levam muitos anos. Tem algumas que nem saram. Agora o médico vai chegar na pessoa que tem um tipo de doença, vê a doença dele é crônica, e vai dizer, não, vai para lá porque você não tem jeito. É assim que ele faz? Não. Se a pessoa está vindo para servir a Deus, como tudo que ela tem de ruim, é para a gente trabalhar e conseguir tirar o melhor dela. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, virtude. A gente conseguir enxergar debaixo de um carvoeiro, de uma crosta, debaixo de um negócio feio, enxergar um diamante que tem lá dentro. É assim que Deus quer que a gente trabalhe com os crentes, enxergando as virtudes de cada um. Falando em lançar semente, existe aquelas outras sementes, ou melhor, aquelas outras terras, que você precisa adubar. A terra é boa, mas se você somente jogar a semente e ir embora, essa semente vai cair na beira chamada de beira do caminho. E vem os pássaros e tira a semente. O que é isso? O que representa isso? Vamos, me ajuda aí. O que isso quer dizer? Me ajuda? Você ganhou e depois não voltou para dar uma atenção para ele. Ah, Deus, quem está falando aí que eu não estou vendo? Ah, irmão, isso aí, irmão. É o discipulando. Ah, a pessoa veio para a igreja e aceita Jesus. Caiu a semente na beira do caminho. Mas na primeira semana seguinte, você vê aquele irmão de novo na igreja? Não veio. Ele veio na escola bíblica? Não veio. Veio no culto de semana, de terça-feira em cima? Veio, não veio. O que é que você vai fazer? Visitar o camarada. Essa semente caiu na beira do caminho e esse camarada está precisando de uma atenção especial. Quem que enxerga essas coisas? É o professor da EBD. Dentro de uma igreja, Paulo, os melhores crentes, eu estou dizendo melhores crentes, que são os crentes mais maduros, mais espirituais, eles estão frequentes na escola bíblica dominical. Os que alcançaram maturidade espiritual não faltam da escola bíblica dominical. Agora, tem muitos crentes, eu sei que acho que aqui também deve acontecer isso, que não vem na EBD. Será que tem aqui nessa igreja também? Tem aqui? Tem. Eu não posso falar de ninguém, porque eu também não gostava de EBD. Eu trabalhava muito, chegava de domingo, eu queria era dormir. Tem muito crente assim. Ah, está cansado demais. O camarada trabalha de pedreiro a semana toda, chega no domingo, ele quer o quê? Dormir. Eu era assim também. Até o dia que para minha vergonha, a pastora Ruth ia com os 3 meninos para a escola e eu ficava dormindo. Um dia fizeram uma festa lá e chamaram os pais. Era o dia acho que era dia dos pais. Aí vai eu com a cara de Mané Lolô. Já viram o Mané Lolô? Aquela cara grande. Não era frequente na escola. Os meninos todos participavam da escola. A mulher participava da escola e eu não, o belezão ficava em casa dormindo. Aquele dia caiu uma ficha. Eu passei uma vergonha. Eu vi os irmãos todos se abraçando e eu não conhecia os irmãos direito. O que eu estou fazendo aqui?
Aí, graças a Deus, o superintendente da escola naquele dia falou: "Senhor irmão, quem não é matriculado, venha domingo que vem." Até hoje, não parei mais. Matriculei na escola, nunca mais parei, graças a Deus. A melhor coisa que eu fiz na minha vida. Mas eu tive que passar uma vergonha para não criar vergonha. Mas o professor, ele vai conhecendo as classes de alunos, vai conhecendo o histórico de cada um, e como um médico, ele vai tomando as devidas providências, acompanhando. Eu gosto muito de ver relatório de escola bíblica dominical, eu gosto demais de ver. Por quê? Eu olho para o relatório e eu vejo primeiro as presenças, eu vejo quem são os mais assíduos e quem são os mais faltosos. Pode acompanhar. Quem aqui é superintendente, ou tem superintendente aqui, tem algum que mexe que não sai? Vocês acompanham o relatório? Acompanham? Quando vocês acompanham o relatório, vocês podem observar as pessoas que estão ali, que começam a faltar, logo ela começa a dar problema na igreja. Pode acompanhar e saber disso. Essas pessoas que eram frequentes na escola e começam a se ausentar, amados irmãos, são pessoas que estão necessitadas de mais atenção do que as outras. Vocês acham que Jesus falou para aquela passagem das 99 que ficaram no aprisco, do pastor que deixou as 99 e foi atrás da única ovelha perdida à toa? Jesus falou aquilo para nos dar um ensinamento, que quem precisa de médico são os doentes. Nós temos um defeito grave, nós, vamos falar mal de nós, né? O assembleiano é mais propenso a fazer isso. Assembleiano, ele não valoriza as pessoas que não frequentam a igreja, não valoriza, só valoriza as que frequentam. E a verdade deveria ser o contrário. Nós deveríamos tomar mais cuidado com as que não estão frequentando. Como assim? Ora, essas que não são frequentes são pessoas propensas a se desviar. E vou dizer uma coisa para os irmãos: se ela se entristecer com alguma coisa, uma falta de uma visita, ou com qualquer coisa, sabe o que está escrito na Bíblia? Que é mais fácil conquistar uma cidade murada do que uma pessoa triste. É por isso que, se você vai na prisão, nas cadeias, tem mais crente desviado do que pessoas que ainda não conhecem Jesus. Ele se entristeceu com alguma coisa. Tropeçou em alguém, né? Às vezes tropeçou em alguém. Tropeçou em alguma coisa? Às vezes, do nada, tem pessoas que são ofendidas. Tem um livro de John, esqueci o segundo nome dele, John Bevere, que fala sobre a isca de Satanás. Quem já ouviu falar desse livro? Nunca nenhum, vocês não ouviram? Irmãos, ouviu falar? Comprem esse livro. Tem esse livro em casa. John Bevere, a isca de Satanás. Sabe qual é a isca de Satanás? A ofensa. Ele conta no seu livro que os maiores problemas que ele atravessou na vida foram pessoas que o ofendeu e ele não soube conviver com isso. A ofensa é uma isca de Satanás para fazer o entristecimento de uma pessoa e o afastamento dela da presença de Deus. Nesse livro, ele diz que uma ofensa pode desviar a rota toda de uma vida. Mas de uma ofensa. Quem já foi ofendido aqui alguma vez? O que você faz quando alguém te ofende? Às vezes, nós ofendemos sem saber.
Quer ver um lugar que tem muita ofensa? Dentro da sua casa, dentro da minha casa. É o lugar que você mais é ofendido. Mora junto com você. Principalmente quando tem crente que não é crente lá dentro da família. Como é que é? Quando a pessoa da sua família não é crente, toda hora está. Toda hora. E ofende. Ofende. E a ofensa, por João Beverly, a isca que Satanás usa para derrubar a fé das pessoas. Tome cuidado com a ofensa. Um dia eu cheguei na igreja no dia de Santa Ceia, naquela época, a Assembleia de Deus, não sei se aqui é assim, mas naquela época tinha aquele costume ainda que as pessoas pediam perdão e tal. E eu fiquei assustado, porque eu pastoreava uma igreja, eu tinha muito cuidado, eu nunca ofendia as pessoas publicamente. Eu tenho esse cuidado para não agir dessa forma. E eu estava no dia de Santa Ceia, estava alegre, a igreja pegando fogo, aquela coisa toda. Uma irmã, a irmã é uma irmã que eu admirava. Ela levanta a mão, chorando. O que foi, irmã? Eu quero dar uma palavra. O que foi, irmã? Vem aqui então. Quero pedir perdão. Pode pedir, irmão. Não, é para o senhor que eu quero pedir perdão. Mas o que foi que eu fiz? O que a senhora fez para mim? O senhor me ofendeu no dia de terça-feira. No dia da doutrina, o senhor falou mal de mim aqui na igreja. Botei a mão na cabeça e falei, a irmã que eu mais admirava, ela era dirigente do centro de oração. Uma irmã Príncipe, o nome dela, uma irmã maravilhosa. Mas eu não sei o que foi que eu falei, que ela sentiu que era para ela. E na verdade, não era. Eu não falei nada para atacar ela, jamais faria isso. Uma senhora de idade, cabelo branco, jamais eu falaria uma coisa para ofender a pobre da irmã. Sabe o que aconteceu? Eu falei, irmã, dá um abraço de mim aqui, pelo amor de Jesus, se eu fiz alguma coisa, me perdoa, em nome de Jesus, aqui nos abraçamos, e acabou em festa, graças a Deus. Mas eu tinha ofendido a irmã, nem sonhava que eu tinha ofendido a irmã. Sabe que já aconteceu com você alguma vez? De ofender alguém sem saber? Pastor foi feliz porque ela teve a capacidade de chegar e Ser verdadeiro. Mas tem pessoas que ele é ofendido e às vezes a pessoa que ofendeu não percebeu e ele não tem coragem de chegar a pessoa e falar que... Às vezes fala, né, por fora, né? Cria aqueles burburinhos. Meus irmãos, tem aqui umas coisas tão importantes. A Escola Bíblica Dominical tem um dos pontos fortes da EBD, é que ela contribui para a qualidade da vida espiritual de uma pessoa. Qualidade. A qualidade da vida cristã de uma pessoa que frequenta a escola bíblica e é assistida na sua classe, ela tem uma qualidade de vida cristã exemplar. A Bíblia, ela nos relata, ela deixa um ensinamento que o caminho, né, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. A vida do cristão, o crente maduro, é essa aurora, esse esclarecimento da palavra de Deus, que a gente aprende na EBD. Que aqui na EBD, na escola bíblica, você tem a oportunidade de levantar a mão e falar, o pastor, o professor, o presbítero, o irmão, fala isso aqui para mim. Não é verdade? No culto de domingo à noite, você não vai fazer isso. Você vai interferir o culto. Você está pregando, você não vai levantar a mão e perguntar o que ele está falando. Na escola não. Na escola você tem toda a liberdade do mundo. Que nem estamos hoje aqui. Você tem toda a liberdade de levantar a mão e perguntar alguma coisa. Tempos atrás, você sabe que crente é uma benção, né? Os crentes são uma benção.
Tem crente que tem uma pessoa. Diz atrás uma irmã chegou para mim, perguntou por que no Antigo Testamento, por que Deus mandava matar tanta gente? E aí não está fora, né? Está certo. Eu tive que explicar, contar a história toda para ela. Falei, irmã, senta aqui. Falei assim, em quantas partes está dividida a sua Bíblia? Ela falou 2. Muito bem. Parabéns, você já conheceu metade do caminho. Já está chegando na eternidade já. Quantas partes divide a sua Bíblia? 2. Bem, maravilha. Quais são as 2 partes da sua Bíblia? O Antigo e o Novo Testamento. Glória a Deus. Foi Deus que te revelou esse mistério. Eu falei, o Antigo Testamento está dividido em quantas partes? Ah, pastor, aí não sei. Aí eu falei para ela, 2 partes. 2 partes? 2 partes. Que vai do capítulo 1 até o capítulo 11 e do capítulo 12 de Gênesis até Malaquias. Só isso. Ela falou, é mesmo? Do capítulo 1, a história da Bíblia conta o nascimento de Adão, tal, a formação de todo. Vai até o capítulo 11, que é o dilúvio. O dilúvio, Deus faz a raça humana se extinguir e começa uma nova geração pela vida de Abraão. Aí na vida de Abraão, Deus faz uma chamada para a vida dele e traz para ele uma promessa: eu vou trazer de você a bênção para todas as famílias da terra. Essa família que Deus chamou de Abraão, ele foi cumprir ela em Jacó, que foram os 12 filhos de Jacó, que dessa família Deus falou, vou fazer de vocês uma geração especial, zelosa e de boas obras, porque dessa família eu vou trazer o meu Messias, o meu filho, o Salvador da terra. Aí eu falei para ele, então irmão, essa família de Deus que nasceu da vida de Abraão, e essa promessa que Deus fez para ele, essa família tinha que ser santa, tinha que ser diferente das outras famílias da terra, porque dela ia nascer o Messias. Então todas as nações que não eram judeu, eram gentios. Deus não tinha trabalho com gentio, Deus tinha trabalho com judeu. Então do capítulo 12 até Malaquias, Deus tratou com uma família, a família de Israel. E para trazer essa família de Israel no eixo, Deus colocou uma lei severa, uma lei moral, uma lei civil, uma lei espiritual para eles andar dentro da lei, chamada, nós conhecemos ela como Lei de Moisés. Ah, é, pastor? É por isso que a lei de Moisés foi dada aos filhos de Israel, não é para nós, é para Israel. Eu falei, agora vem o Novo Testamento, tem a segunda parte da Bíblia, não tem? Tem. O que é a segunda parte da Bíblia? Olha, a segunda parte da Bíblia tem 2 divisões também. Eu falei para ela, irmã, você já está conhecendo o mistério todinho do céu. Com a vinda do Messias, Deus então parou de tratar só com a nação de Israel e começou a tratar com a nação gentílica, porque o profeta Isaías profetizou que ele seria luz para os gentios. Lembra dessa promessa? Lembro. Então, ele chegou, o Messias chegou. Agora, Deus está com os olhos sobre todas as famílias da terra, porque a promessa de Deus chegou. Aí a segunda parte da Bíblia, onde fica? Fica lá no Apocalipse. O que é a segunda parte? A segunda parte é a eternidade, que Deus já revelou tudo que vai acontecer para nós. Essa irmã saiu tão crente da igreja, que saiu falando em línguas, mas foi embora. Glória a Deus, glória a Deus. Eu falei, ó, Deus te revelou um mistério todinho hoje aqui. Mas sabe por quê? Porque ela é uma aluna frequente da EBD. Aprende, mas aprende mesmo. Essa contribuição qualitativa para a EBD,
qualidade do crente melhora, mas não fica só na qualidade não. Fica só na qualidade não. Porque qualidade é importante, mas quantidade também é. É importante ou não é? Tem gente que fala que Deus não quer quantidade. Deus quer quantidade, sim, senhor. O negócio de Deus não quer quantidade, isso é crente preguiçoso, que não quer trabalhar, não quer ter trabalho. Deus quer qualidade e quantidade, sim. Por que não? O reino do céu. Jesus falou que o reino do céu é como uma semente que você planta e nasce uma árvore, e as aves do céu encontram ninho na árvore, cresce. Como é que fala que agora igreja boa é igreja pequena? Não, senhor. Igreja boa tem que ser igreja boa e grande. Preguiçoso é aquele que olha para o vento e não quer trabalhar. Você conhece alguém preguiçoso? Que fala que Deus não quer quantidade? Se você falar, se você ouvir algum irmão falar isso, agora você vai puxar a orelha dele. Você vai puxar a orelha dele. Hã? Então você vai puxar a orelha. Quem fala, ó, veio um pastorzinho chato aí que falou que você é preguiçoso. Como não quer quantidade? Ora, Jesus tem o prazer que todo mundo seja salvo. Ou não é? Ou tem um número seleto de pessoas que Deus já está escolhido e já acabou, não precisa mais de ninguém? Ou aqueles crentes tribulados que estão dentro da igreja e você tem que jogar ele para fora? É assim que Deus quer? O que está escrito em Romanos capítulo 14? Todos têm o mesmo grau de fé dentro do povo de Deus? Será que tem, Paulo? Paulo escreveu para os romanos. Vamos ler nesse texto aí, que é importante, porque nós nos habituamos a alguns jargões que tem atrapalhado o crescimento do reino de Deus, e nós precisamos largar isso de lado, mudar a nossa mente, como está escrito em Romanos 12, transformar o nosso entendimento, nossa mente, para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas o capítulo 14 de Romanos fala algumas coisas importantes para nós. Vamos ler? Eu quero que vocês me ajudem aí. Dê uma leitura todos juntos. A partir do versículo 1, alguns versículos eu vou dizer. Pode ler todos juntos. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não põe contenta sobre dúvidas, porque crê que tudo se pode comer, e o outro que é fraco, come. Espera aí um pouquinho. Vamos lá. Vamos comer essa palavra. Você está na escola bíblica dominical. Aí você viu que tem algum irmão que não está com a mesma fé que você tem. Você está vendo aí que Paulo está doutrinando a igreja em Roma, dizendo que alguns... Vamos ler de novo? Olha só, a diferença entre a fé que está no meio do povo de Deus. Veja bem, leia de novo. Ora, quanto ao que está enfermo na fé... O que é isso, enfermo na fé? O que é enfermo na fé? Fraco na fé? Ora, sim. Qual é o primeiro sintoma de uma doença? Fraqueza. E nós, estou falando isso para os irmãos, porque na escola bíblica você consegue observar isso com mais detalhes. Esses enfermos na fé, o que a gente faz com eles? Recebei-o não com contentas. O Espírito Santo que te revelou aí, irmão. Com certeza. Não é para desprezar os que são fracos na fé. É para você ter compaixão dessas pessoas e você é crente em Cristo Jesus. Essa vida foi salva por Jesus. Ele custou um preço alto, um preço de sangue. Nós não podemos desprezá-la de maneira alguma. Paulo disse para fazer o quê?
Recebeu. Não com contento. Abraça-o. Dá a ele aquilo que ele não tem. Continua a leitura. Não encontenta sobre os Pode ler mais uma vez. Por quê? Porque um crê não se pode comer, e o outro que é fraco come legumes. E aí o que mais ele está dizendo? E o que come não despreza o que come. E o que não come não julgue o que come. Porque Deus o recebeu quando veio. O que crê que pode comer, não julga quem não crê que não pode comer. Porque a fé que cada um recebeu é diferente. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ô irmão, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Fala a verdade. Se você não entendeu, levanta a mão e fala, pastor, não entendi. Faço questão de voltar e falar tudo de novo. Mas nós vamos sair daqui hoje, Paulinho, uma mentalidade nova para o crescimento do reino de Deus, com uma mentalidade sadia, pronta para ser usada por Deus naquilo que Deus tem para nós. Sabe o que é gostoso? É você saber que você é útil na obra de Deus. Você é útil. Você foi comprado com um precioso sangue de Jesus. Você tem o seu nome já escrito na eternidade, na palma da mão de Deus. Você já tem a eternidade te esperando. O Filho de Deus já ganhou o galardão e vai repartir com você, vai repartir comigo. O galardão que nós temos não é nosso não, é dele. Ele já reconquistou e vai repartir com a gente. Está entendendo isso, irmão? Isso é coisa gloriosa. Isso é virtude no céu. Eu tenho umas coisas aqui para falar, mas o tempo não vai permitir. Eu quero continuar essa leitura, mostrar para os irmãos que o que nós temos que aprender com a palavra de Deus é que nós somos irmãos dependentes uns dos outros. Nós somos uma família. Não somos todos iguais, apesar de ter a mesma mente, o mesmo parecer, o mesmo sentimento, mas não somos iguais. Somos diferentes uns dos outros. Essa diferença é que deixa a gente bonito. Essa diferença é que faz a gente ficar bonito. Se fosse todo mundo igual? Fosse todo mundo igual. Aí, o marido ia sair com a mulher e falou, será que é você mesmo? Ou vice-versa? Não é? Tudo igual? Não tinha como você diferenciar uma pessoa da outra. A diferença faz a perfeição. Agora, o que nós precisamos aprender como família de Deus, como irmãos, é conviver com essas diferenças, glorificando a Deus ainda. Eu sempre falo na igreja lá, onde eu estou, que Deus trabalha o nosso caráter colocando pessoas problemáticas perto da gente. Se você tem um caráter difícil e precisa ser domado pelo Espírito Santo, pode ter certeza, Deus vai colocar pessoa complicada perto de você. Não adianta você fugir. Como é que é a sua vida particular? É mansa, tranquila ou é tribulada? Hã? É tribulada? Eu vou responder para você que falou aí, é tribulada. Deus está trabalhando o seu caráter, não é o outro não. Como é que é? É forte? Quem falou isso? É você, né, irmão? Quando você vê uma pessoa sofrendo algum tipo de teste, é Deus trabalhando o caráter dela, modelando aquele vaso. Quanto mais difícil é a vida da pessoa, mais Deus tem um mover de trabalhar na vida dela.
contar esse testemunho, essa experiência, né? Testemunho, uma experiência, e eu vou encerrar por aqui. Tinha uma irmã na nossa igreja de São Paulo. Aliás, eram duas, mas eu vou contar de uma. Essa jovem, uma jovem senhora, tinha 4 filhos, e o marido dela era envolvido com drogas. Muitas vezes, esse camarada foi na porta da igreja lá, ou melhor dizendo, na hora do culto, tirava essa mulher de dentro da igreja pelo cabelo e levava ela embora para casa. Muitas vezes os irmãos viam ele batendo nela na rua. Era um camarada atribulado, drogado. E essa irmã, você podia ir na oração das 5h30 da manhã, que tinha oração às 5h30 todos os dias. Essa irmã estava na oração das 5h30. Tinha oração durante o dia, 2 horas da tarde. Ela estava na oração das 2 da tarde. Tinha 4 crianças. Se tivesse culto à noite, você podia saber que essa irmã estaria lá. Todos os dias tivesse culto. Você podia saber que ela estava lá. Um dia Deus falou assim: eu vou recolher o seu marido. Eu vou dar a última chance para ele. E ele não quis aceitar Jesus.